Vocês já ouviram falar do Golden Circle? Golden Circle? Tem algumas matérias na internet falando sobre o círculo de ouro, né? Você sabe que essa história de criação de missão, visão, valores, eu fiquei pensando e eu falei, eu acredito que é importante a gente ter um círculo de ouro também para a gente entender essa dinâmica de criação, de missão, visão e valores. E eu fiquei pensando e cheguei à seguinte conclusão. Vocês lembram que na escola, pelo menos onde eu fui formado, tinha orientação religiosa. Eu, por exemplo, eu estudei em escola, né, que a gente chamava escola de padres. Né? E confesso que eu não dei o devido valor e até às vezes criticava. E já ouvi muitas críticas a respeito disso. O fato é que ter estudado numa escola religiosa me ajudou de diversas formas. E eu vejo hoje em dia, com muitas escolas particulares, ou até escolas públicas, pessoal, e você não tem mais o ensino religioso. Ora, eu sei que as coisas vão avançando, a dinâmica da sociedade vai mudando, né, pessoal? Mas a verdade é que quando a gente amadurece, a gente começa a ver que ter aulas de religião, ou ter estudado numa escola de padres, agora, depois do meu amadurecimento, principalmente a respeito desse assunto, faz sentido para mim. Cheguei à conclusão que ter a religião é pelo menos melhor do que religião nenhuma. E mesmo que a coisa avance, eu percebo que faz total sentido hoje em dia nós termos uma escola que tenha matérias ligadas à espiritualidade. Trabalhando esse tempo todo com pessoas, trabalhando aí há mais de 30 anos com empresas, eu aprendi que se você teve aulas de orientação religiosa, se você teve aulas de orientação espiritual, isso acaba ajudando em muito na formação da psique, na formação psíquica, na formação emocional e também na formação financeira dos adultos, lá no longo prazo. Percebi nitidamente que entender, se aprofundar um pouco, seja em religião ou seja em espiritualidade, ajuda as pessoas a encontrarem a sua identidade, que é tão necessário para que depois nós possamos encontrar o nosso lugar no mundo. Ao contrário do que eu já escutei muitas vezes falar por aí, não é possível ser feliz com bens materiais apenas, não é possível ser feliz simplesmente entendendo, aprendendo sobre inteligência emocional, não é possível simplesmente apenas dessa forma, porque a identidade da gente não está relacionada às nossas emoções. A identidade da gente está relacionada à nossa felicidade. Quando a gente descobre a nossa identidade, a gente tem a possibilidade de encontrar mais facilmente o nosso lugar no mundo, entender melhor os nossos valores, quais são esses valores que não mudam, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, qual é o nosso lugar no mundo. Percebi, estudando, percebi me aprofundando e olhando para a dinâmica das pessoas e a relação das pessoas com as empresas e também a duração dessas pessoas nas empresas, a duração dessas empresas no mundo, a necessidade dessas pessoas, dessas empresas no mundo, percebi muito claramente que empresas que possuem valores, missão e visão são empresas que duram muito mais. Pessoas que possuem valores, missão e visão são pessoas com uma dinâmica espiritual muito melhor. Então é muito importante entender esse processo de identidade, porque a identidade ela precisa começar de uma forma diferente com o que eu tenho visto se falar hoje em dia. Isso me preocupou muito e eu vim trazer essa mensagem aqui para você hoje. O que eu mais escuto na internet, por exemplo, na internet é que você precisa se amar. Que primeiro você precisa se amar. Porque se você não se amar, você não consegue amar o outro. Bom, isso não deixa de ser verdade, isso é uma verdade. O problema é que o primeiro passo para a gente constituir a nossa identidade não é se amar.
O primeiro passo para a gente constituir a nossa identidade é se sentir amado. E se tem uma coisa que você pode ter certeza absoluta, é que em toda a criação, por mais que você possa não ser um religioso, e eu também não me considero um religioso, mas por mais que você não seja um religioso, mas entenda um pouquinho só de espiritualidade, você deve entender que se sentir amado pelo Criador é sim o primeiro passo para você entender dessa maturidade espiritual. Quando você se sente amado, você consegue se amar. E quando você se sente amado e consegue se amar, você consegue amar o outro. Não parece um papo de empresa, né? Mas é um papo de empresa. Imagina um círculo diferente do que a gente está acostumado. Imagina esse círculo aqui, ó. Imagina 3 círculos. Como é que nós começamos na escola? Nós começamos sendo valorizados pelo nosso quociente intelectual, ok? Quando nós amadurecemos e avançamos na vida, nós aprendemos a valorizar o nosso quociente emocional. E é só quando nós nos aprofundamos, quando nós amadurecemos, quando nós entendemos um pouco mais de espiritualidade, é que nós vamos entender que existe também um quociente espiritual, uma inteligência espiritual. Acontece que a ordem de importância que nós damos para isso ao longo do tempo muda completamente o jogo. Se nós começamos e fomos educados nesse sentido, de dentro para fora, valorizando primeiro o nosso intelecto, a nossa inteligência, e por último, a nossa inteligência espiritual, isso faz uma diferença enorme para a gente. Por quê? Porque depois que nós já estamos maduros e já estamos acostumados a valorizar o mundo, a valorizar as pessoas, a valorizar a minha interação com esse mundo e com essas pessoas, de maneira material primeiro, é muito difícil fazer essa correção. É muito mais difícil fazer essa correção ao longo do processo. Se tem uma coisa que dificulta para a gente alcançar esse círculo de ouro, se tem uma coisa que dificulta para a gente encontrar os nossos valores, encontrar a nossa missão e encontrar a nossa visão, essa coisa é chamada prazer. Poucas coisas nos desviam mais do que o prazer para encontrar o real sentido de construir os nossos valores, a nossa visão e a nossa missão de uma empresa. E, como eu sempre digo, a questão não é apenas encontrar os valores, a visão e a missão de uma empresa, mas encontrar os nossos valores, a nossa missão e a nossa visão. Porque sem isso a gente não consegue encontrar o nosso propósito. É muito mais difícil obter resultado. Hoje em dia, as pessoas precisam perceber que você realmente tem intenções genuínas de solução de problemas na sociedade. Então, o maior ladrão do foco dos nossos valores, missão e visão, com certeza é o prazer. Eu estava parando para analisar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês, por acaso, já leram em algum lugar na Bíblia? Já viram a palavra açúcar em algum lugar na Bíblia? Porque, olha, eu tive essa dúvida, procurei e eu realmente não achei. Mas a palavra sal eu já encontrei várias vezes na Bíblia. Dizendo que, por exemplo, nós somos o sal da terra. E o que aconteceria com o sal se ele perdesse o gosto? Ele seria pisado da mesma forma que a areia, que a terra. Não entender o que eu estou tentando passar para você é exatamente perder esse gosto. É exatamente perder esse gosto que o sal tem, né, na nossa vida. Então é por isso que nós precisamos ser o sal da terra. E ser o sal da terra nada mais é do que encontrar o nosso lugar no mundo. Não dá para todo mundo sair de casa para receber.
Já pensou uma sociedade onde todo mundo só sai de casa para receber? Nós precisamos sair de casa também para doar, também para entregar. E mais, aquelas pessoas que saem de casa para doar são as pessoas que encontram durante o seu caminho a sua missão, a sua visão e os seus valores. Valores, pessoal, é como a gente começa. Podemos fazer agora a ordem inversa. Podemos começar, aqui, Imagina que nós começamos com inteligência espiritual. Seria como a água. A água, o tempo vai passando e a fórmula da água não vai mudar. A água não tem data de validade. Então, a água começou sendo fervida, começou sendo retirada de poços, né, sendo fervida, sendo acumulada em jarros. Ela passou por um filtro de barro, para filtros de alta tecnologia. Passou por um momento em que você encosta um copo na geladeira e você pega uma água já geladinha, pronta, não importa. A água atravessou toda a tecnologia, ela continua sendo água. E assim são os valores da gente. Da mesmíssima forma. Não adianta a gente simplesmente começar a querer substituir algo que é tão necessário para a vida como a água. Existem coisas que você também pode usar, né, como alternativa, coisas prazerosas que você pode usar como alternativa à água? Pode. Mas você não conseguirá passar pela sua vida sem água. E assim são os nossos valores. Aqui no quociente espiritual, por exemplo, essa inteligência espiritual, que nós temos que começar a prestar atenção, é o primeiro passo para você identificar quais são esses valores que você precisa escrever ali para você, se você trabalha numa empresa, se você é autônomo, se você tem uma empresa. É muito importante, se você não começou com os valores muito bem definidos na sua empresa, aqui na nossa empresa nós temos 3 valores muito bem definidos, quer ver só? Olha só, lealdade, honra, dignidade. São 3 coisas que, né, são 3 valores que nós temos aqui dentro da Nação Verde. Nós começamos com valores, mas se você ainda não parou para pensar nisso, é muito importante que você pare para pensar nisso. Quando você pensa em valores, você pensa em princípios. Quando você pensa em princípios, são coisas que não mudam. Não importa que a sua empresa vai ter que se acomodar ao longo do tempo com a tecnologia. Não importa. Porque princípios, assim como a água, são necessários sempre e são imutáveis. Depois dos princípios, nós temos aqui no quociente emocional, são as emoções, né? Nós temos aqui, por exemplo, a nossa missão, a nossa visão, né? A nossa missão de mundo. Né? Por que missão de mundo, pessoal? Porque a nossa missão de mundo, ela está muito relacionada ao nosso propósito. Nossa missão de mundo, ela está muito relacionada às nossas emoções. Aquilo que faz o nosso coração vibrar, aquilo que ecoa no nosso espírito, está muito relacionado às nossas emoções. Então, como é que eu consigo definir a missão da empresa? Aqui na Nação Verde, por exemplo, nós temos a missão de reduzir a química da vida das pessoas. Né? Nós temos a missão de levar a informação de substituição de produtos químicos por produtos cada vez mais naturais. Nós temos a missão de levar a informação, porque as pessoas estão envelhecendo cada vez mais, a sociedade tem o maior número de pessoas nas camadas mais altas de idade, e as pessoas estão envelhecendo sem saúde, dependentes de remédios. Então, uma das missões da Nação Verde é essa, levar essa informação. Então, isso é muito importante. Né? E por último, pessoal, a visão mais relacionada à nossa inteligência. Então, quando você vem daqui para cá, como fica muito mais fácil a gente construir os valores, a missão e a visão da nossa empresa. Nossa visão é, a cada dia que passa, por exemplo, levar essa informação para as pessoas. Nós queremos ser a maior empresa e a empresa mais reconhecida do nosso setor no Brasil. Essa, por exemplo, é a nossa visão. Ela é mais quantificada. E para isso, faz sentido, né? Porque no andar do desenvolvimento da nossa empresa, você, com certeza, assim como nós, vai se deparar com muitas dificuldades. Se a sua empresa não possui
valores, missão e visão ultra claros, sempre fica mais difícil você continuar a sua caminhada. E quando você tem propósitos muito mais definidos dentro de você, você, entendendo esse círculo de ouro, você vai entender de onde realmente vem a nossa energia. A nossa energia pode vir dos alimentos que a gente, né, absorve. A nossa energia pode vir também das nossas emoções, pode vir das nossas relações entre as pessoas, pode. Mas, sem dúvida nenhuma, quando você desenvolve valores, quando você percebe e amadurece a sua inteligência espiritual, você percebe que a energia que a gente busca no dia a dia para vencer os grandes desafios da vida, a energia que a gente busca, ela vem de dentro da gente. Uma vez eu escutei uma metáfora, uma historinha, que nunca mais eu esqueci, eu quero contar para você. Uma vez, Deus se preocupou em reunir os animais da floresta a fim de definir quem seria o rei das selvas. E aí, o primeiro a falar foi o elefante. O elefante disse que ele deveria ser o rei das selvas, porque, afinal de contas, ele era maior e realmente ele tinha uma memória muito boa, e era reconhecido como, né, um animal com uma memória fantástica. Em seguida, a girafa disse que ela deveria ser a rainha, ou rei dos animais. Por quê? Porque ela era mais alta, e ela poderia ver do alto e ter uma visão melhor e mais ampla. E também era um animal extremamente belo. E em seguida, o rinoceronte tomou a palavra e disse que não, que ele deveria ser o rei das selvas, porque ele era o mais forte dentre todos os animais. E o macaco também tomou a palavra e disse que jamais, imagina, ele deveria ser o rei, porque ele é que saberia imitar os humanos, teria características mais parecidas com os humanos. E aí então que todos ouvem um urro tremendo e fogem espantados. E aparece o leão. E o leão diz o seguinte: eu serei o rei das selvas. Ele não citou nenhuma característica dele, mas o urro dele, que veio de dentro dele, espantou boa parte dos animais, e os demais, mesmo sem ele ter dito qual seria essa característica, não retrucaram, né? Todos ficaram calados. E assim o leão, então, foi declarado o rei da selva. É uma metáfora muito bonita, e ela diz respeito a exatamente esse assunto. Aquilo que mantém a gente de pé, aquilo que faz a gente vencer os grandes desafios da vida, aquilo que faz a gente vencer os problemas da vida, começa na explicação desse círculo de ouro, desse círculo dourado de constituição das empresas e também um balizador para as pessoas que trabalham nessas empresas. A força de uma empresa, que nada mais é que a somatória da força daquelas pessoas, da crença daquelas pessoas, nos valores, missão e visão de uma empresa, vem de dentro delas. Vem de dentro da empresa essa força. Não vem de fora da empresa. Não é possível nós mantermos a força de trabalho única e exclusivamente com promessas e recompensas de bens materiais. Não é possível nós mantermos a força, a energia nossa e de uma empresa simplesmente porque nós respeitamos e dormirmos 8 horas por dia. Ora, você já cansou de dormir, às vezes 4, 5 horas por dia, e no dia seguinte foi formidável, você tinha energia para tudo. Não é necessariamente de um sono bem dormido que vem a sua energia. Senão talvez você nem estivesse aqui. Pergunta para os seus pais, para o seu pai ou para a sua mãe, quantas e quantas dezenas ou centenas de noites de sono eles perderam para poder cuidar de você. Não é possível a gente acreditar que apenas a fisiologia ou as emoções vão manter o nosso propósito bem definido. Não é possível a gente acreditar que as coisas externas ou o prazer vai me manter no meu caminho, vai manter a minha chama acesa. Esse é o círculo de ouro. Amadureça espiritualmente, amadureça emocionalmente e nunca pare de aprender. Porque o intelecto também
é muito importante. Olha, você já reparou que muitas vezes, quando você simplesmente faz uma oração, uma meditação, quando você contempla o nascer do sol, ou o pôr do sol, você já reparou que isso também fortaleceu você? Já fez essa analogia? Então, presta muita atenção. Não existe exatamente uma fórmula secreta, e isso aqui não é necessariamente uma doutrinação para você, mas faz todo o sentido do mundo. Para você que quer se desenvolver em liderança, para você que já é líder, prestar muita atenção e inverter essa ordem que a sociedade muitas vezes doutrina as pessoas. E esse é o meu círculo de ouro para você. Não se esqueça, quanto mais para dentro, mais para cima, seja indesistível. Valeu! Muito legal esse assunto, né? Muitas vezes a gente não teve culpa, não teve responsabilidade na forma que a gente foi educado. Mas vídeos como esse do Círculo Dourado e deixando muito claro de que maneira nós devemos aprender a seguir o nosso caminho, né, e o nosso amadurecimento, é muito importante. Porque é claro que dominar o Círculo Dourado, melhorar espiritualmente, evoluir espiritualmente, emocionalmente e intelectualmente, não vai livrar a gente dos problemas que acontecem, né, no dia a dia. É claro que, mesmo que nós tenhamos tido uma educação espiritualizada, ou mesmo que depois da maturidade a gente venha, né, a buscar esse equilíbrio espiritual, emocional e intelectual, isso não vai impedir os problemas de acontecerem. Então, da mesma forma, nós vamos enfrentar dificuldades, desavenças familiares, problemas pessoais, problemas de relacionamento, separações, né? Uma série de outras circunstâncias que podem ocorrer na nossa vida e nós não temos controle sobre isso. A questão não é essa. A questão é que quando nós entendemos esse círculo dourado e estamos mais equilibrados espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, nós conseguimos cumprir a nossa missão, mesmo com pesar, mesmo com dores, mesmo com muitos problemas, nós conseguimos nos manter mais firmes no nosso caminho. O Círculo Dourado não vai evitar você de, em algum momento, se sentir uma pessoa infeliz. O Círculo Dourado não vai impedir você, em algum momento, de se sentir uma pessoa incapaz. O Círculo Dourado não vai impedir, em algum momento, de você ficar triste. Não vai. O Círculo Dourado vai fazer com que você, mesmo triste, cumpra a sua missão. O Círculo Dourado vai fazer você, mesmo com graves problemas, cumpra seu propósito. E mesmo estando com graves problemas, triste ou se sentindo infeliz, você vai ficar por muito menos tempo infeliz ou triste. E vai se recuperar muito mais rapidamente. Combinado? Se você gostou desse vídeo, então, dá seu like aqui, curte, não é? Compartilha, ajuda a gente a espalhar o nosso propósito por todo o Brasil. Valeu? Obrigado.